Este é o inimigo. We have to keep up with viruses. It's very much an arms race. Can move anywhere within 24 hours. This was really a very virulent, very pathogenic virus. Na batalha contra os vírus, a linha de frente é o seu corpo. Whoever told you that you rule the universe just because you're a Homo sapien was a liar. Agora você vai ver de perto a luta para debelar uma pandemia. Most of the United States will be affected. Qual a ciência por trás da cura? All viruses have an Achilles heel. Estamos próximos da cura? What will the influenza virus look like that creates a global pandemic and kills 50 million people? Estamos preparados? H1N1, anatomia de uma pandemia. Sempre que surge um novo vírus, como o H1N1 da gripe suína no início do ano, cidades do mundo todo ficam em alerta. Embora os cientistas ainda não tenham descoberto o quanto essa cepa é perigosa, resta o fato de que os vírus em geral continuam sendo os predadores naturais mais assustadores da espécie humana. Durante a próxima hora, iremos aos bastidores das notícias para tentar entender a ciência das pandemias virais, suas causas, como se espalham, como matam e o que é possível fazer para deter o próximo surto mortal. Primavera de 2009 no hemisfério norte. A cidade do México está em estado de sítio. Welcome to Mexico. Gracias. It's not the best time to be here, but For infectious disease people, it's one of the best. O Dr. Richard Wenzel, especialista norte-americano em doenças infecciosas, veio ao convite das autoridades mexicanas da área de saúde para ajudar a resolver um mistério microscópico. So anyone who walks in this ward, of course, wears a gown and a mask. Dezenas de mexicanos morreram de uma variedade desconhecida de gripe. O vírus provocou muitas perguntas. Currently, we don't know the exact mortality right now. We can say it does go person to person. What was the most you ever had? 27 patients. During the height, but you're still 21. Yes. It's very busy. A meta de Wenzel é ajudar a identificar quais estratégias estão funcionando e quais não estão. 65 in 3 weeks, so... Aqui na linha de frente do combate à epidemia. There's nothing like when you really have to face it yourself, because you're in the middle of an outbreak. There's enormous uncertainty. You don't know if it's going to have a, 10% mortality or more. You think about yourself, you think about your family. Wenzel está descobrindo algumas surpresas inquietantes. A febre é um dos sintomas da gripe, mas ele tem visto uma série de pacientes sem febre. Alguns, no entanto, têm diarreia, o que pode aumentar a probabilidade de disseminação nos países em desenvolvimento. With children, I'm sure the families are especially worried. Na verdade, o vírus que os cientistas chamam de H1N1 já está em movimento. We expect the Centers for Disease Control will soon confirm that some of the specimens we have sent have tested positive for swine flu. This is a cause for deep concern, but not panic. 6 semanas após a eclosão, o H1N1 já havia chegado a 21 países em 5 continentes. O medo é de que ele possa causar uma pandemia agressiva. A pandemic means a dangerous microbe capable of causing some amount of disease and death has emerged newly and found its way on more than 2 continents. It's typically caused by a virus that we haven't been exposed to before, a virus that's also demonstrated lethality, that is able to kill people. Embora vários micróbios possam causar pandemias, são os mais simples, os vírus, os que causam maior preocupação. O que é um vírus? Para um encrenqueiro tão grande, ele é uma partícula extraordinariamente pequena, com cerca de 1/1000º de centímetro. Tão pequeno que só pode ser visto com um microscópio eletrônico.
E sua composição é também surpreendentemente simples. Um filamento único de RNA ou DNA sob camadas protetoras feitas de proteína. Viruses are pieces of bad news wrapped up in protein coats. They have the capacity to reproduce themselves. They do this by hijacking the machinery of the cell. Isto é, a célula viva que ele infectar. Sem uma célula viva onde se agarrar, o vírus não sobrevive. À medida que se reproduzem, destroem a hospedeira. Não é de admirar que a palavra pandemia cause tanto medo. Ela representa uma ameaça para o ser humano como espécie. Whoever told you that you rule the universe just because you're a Homo sapien was a liar. The truth is the microbes are evolving far faster than our species. They've adapted to you. They've learned how to live inside of you. They want to use you to make copies of themselves. They want to use you as a feast to dine upon. And eventually, from that feast comes billions and billions and billions of copies of themselves. And in the process of using you as their feast, they kill you. A maior esperança para afastar a ameaça é ficar um passo à sua frente. Universidade de Indiana. You parameterize it in different ways. It remains a tight forecast through time. Uma equipe de pesquisadores está rastreando a disseminação do vírus, tentando prever aonde ele irá no futuro. Suas previsões se baseiam em um modelo de computador para a população mundial e padrões de viagem extraído das Nações Unidas e de outros bancos de dados de observação global. Well, actually, this is our situation room for the crisis that we are facing now. New York is this one. Basically, we map the population of the world into little cells of 10 by 10 miles, and we know how many people lives in that area. Because you see, so we take the movement of people, so how we travel by airplanes, how we commute every day to our workplace. A partir desses dados, a equipe consegue prever aonde o vírus irá. Essa informação é passada ao governo e a grupos científicos e empresariais. Agora, 6 semanas após o surto, eles estão prevendo onde ele estará daqui a 10 dias. Most of the United States will be affected in the next 10 days or so. Several countries in the world will be affected, especially in Northern Europe, and we are also projecting South America. We have probably a longer timeline for Asia. This is still the average. Até agora, as previsões da equipe têm sido extraordinariamente precisas. We are all tired because we work around the clock and excited because, of course, it's nice to see all the work that you have done. At the same time, we are quite worried of what could happen. O H1N1 está prestes a se espalhar rapidamente. Qual a pior situação possível? 10 or 15 million Americans would get admitted to hospitals, most of whom needing pretty extreme levels of medical attention. But what you're going to see are, unfortunately, the healthcare system's quite overwhelmed. In about 6 months, you might expect 30 to 40% of the population to catch the disease. That could be a major problem, a major tragedy. Com o aumento no número de vítimas da doença, a própria estrutura da sociedade poderia se abalar. We'd probably be shutting down interstate and international commerce to a certain degree because we're trying to slow down the spread of the disease. The economy would suffer severe consequences. So we'd have economic, societal, social, and healthcare consequences which would be absolutely enormous. O caos que um vírus pode semear é o que deixa as autoridades tão preocupadas com a possibilidade de que ele se torne uma arma terrorista. Por via das dúvidas, os militares regularmente fazem exercícios como este. Somebody who is bent on evil doing could potentially create or mutate a virus so that it would cause a man-made pandemic. Podemos nos preparar para o pior, mas uma vez que um vírus começa a se espalhar, seu curso pode se tornar irreversível. E isso pode acontecer à velocidade de um jato.
There is so much more travel now. It's so much easier to get on an airplane, even in a developing country, and go to another country. Anything that occurs in another part of the world is only a plane flight away. And that really is the big take-home message, is nothing is remote anymore. Por isso, o vírus está se espalhando, como a equipe da Universidade de Indiana previu. Mas com 7 semanas de epidemia, surgiu uma surpresa. And things are winding down, not because the number of cases is decreasing, the mortality is very low so far, and somehow the course of the disease on the individual is quite mild. O H1N1 não é tão letal, pelo menos até agora. Mas há um detalhe sombrio nos dados de Vespignani. The disease is now spreading in the southern hemisphere. Onde poderá sofrer mutações e se adaptar. Se quando o outono chegar, ela voltar ao hemisfério norte, poderá ressurgir como uma cepa mais agressiva. We need to see how will be the next second wave of the disease, and nobody knows if there will be changes in the virus that will make the virus more aggressive. It was described in some patients, I know. A missão de coleta de informações de Wenzel assumiu um caráter mais urgente. In the fall in the United States, 2009, 2010, will this virus come back? And will it be even more virulent? So I think we have to prepare for that. A mensagem dos cientistas diz para não baixarmos a guarda, porque nossa longa história com os vírus nos ensinou que as pandemias chegam de surpresa. Major disease events were as fundamental as any large war in determining the course of human history. O que podemos aprender com o passado para sobreviver à próxima pandemia? Numa pequena aldeia da China, vive uma mulher que tem as mãos maiores que a cabeça da sua mãe. Seu nome é Jiao Defen, a mulher mais alta do mundo. Mas isto não é motivo para celebrar. A causa de seu gigantismo é um tumor que precisa ser removido. I think her chances of surviving are very poor. Em A Hora Extraordinária, a mulher mais alta do mundo. Enquanto a gripe H1N1 de 2009 continua a se espalhar, especialistas em saúde agem como detetives, vasculhando registros em busca de pistas para os possíveis desdobramentos da epidemia e, o mais importante, como detê-los. Way back in history, even back to biblical times, as human civilization progressed and cities developed, you had people coming together at high density, you had them bringing their animals with them, and those animals brought diseases with them. John Epstein é epidemiologista veterinário do Wildlife Trust. Ele estuda doenças emergentes no mundo todo. Emerging diseases or emerging viruses, nearly 3/4 of those come from animals and get into people. Agentes patogênicos que têm animais como vetores e são transmitidos ao homem chamam-se zoonóticos. Muitos animais podem ser vetores de doenças e muitos vírus de gripe se originam em aves selvagens. Com o tempo, são passados para suínos ou seres humanos. Viruses are constantly changing. They're mutating. Every time they infect a new host, they pick up different traits, they swap genes. The virus that's circulating now seems to be a genetic combination of a virus that was once found in pigs and birds. When this virus gets into people, there are very dire consequences. Then we see disease. Then we see a very high mortality rate. É quando ocorre uma pandemia. Desde o início da história, o homem vem enfrentando pandemias. Major disease events throughout human history have completely reshaped the nature of how humanity lived. They were as fundamental as any large war in determining the course of human history. Desde a antiguidade, quando homens e animais passaram a viver em contato próximo, até a época das explorações, quando exércitos passaram a se movimentar pelo globo em busca de conquistas, as doenças já derrubaram impérios e exterminaram nações. About 90% of the American Indian peoples died out without being the victims of musket shots, arrows, but rather the microbes that the Europeans carried in their bodies.
No século XIX, surtos repetidos de febre amarela encheram cemitérios e esvaziaram cidades, como Galveston, no Texas. C.J. Peters é catedrático de patologia na Escola de Medicina da Universidade do Texas, em Galveston. Galveston has had huge yellow fever epidemics. Peters pesquisa vírus há mais de 30 anos. Ele sabe o quanto eles podem ser mortíferos. 1918 influenza was certainly the biggest, most devastating epidemic that we've had in modern times. A pior pandemia humana do século XX, a gripe espanhola de 1918, eclodiu durante a Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo. Antes que terminasse, 18 meses depois, já havia infectado quase 1/3 da população mundial e matado algo entre 50 e 100 milhões de pessoas. There were shortages of people in critical jobs. There were shortages of coffins. O vírus surgiu da mutação de uma gripe aviária, tornando-se aerotransportado, mortal e altamente contagioso em seres humanos. Um subtipo da família de vírus H1N1, a gripe mortífera rondava a todos em toda parte. Não havia onde se esconder e não havia cura. In 1918, there just wasn't the same kind of understanding of germs or medicines or therapeutics. It wasn't really there, and so there was lots of different attempts for herbal remedies, home remedies, anything that people could do. Mas nada funcionou. A gripe desapareceu em 1919 tão misteriosamente quanto havia surgido. Nos Estados Unidos. He managed to do what everyone said couldn't be done. Na Bélgica. Na Argentina. Roubos milionários, elegantes e planejados durante meses. These were not your average thieves. These were masterminds. Mas não demora muito e algo dá errado. Entre las cosas que no calcularon estaba la mujer despechada. Em Discovery apresenta Grandes Roubos. Estreia domingo às 7 no Discovery Channel. Foi somente em 2005 quando cientistas decifraram a sequência genética do vírus mortal de 1918 que os segredos da pandemia começaram a emergir. A partir de autópsias descobertas em antigos arquivos militares e de uma amostra de tecido extraída de uma vítima congelada da gripe espanhola, o microbiologista Terence Stumpy e uma equipe de cientistas de renome conseguiram o que se pensava impossível. Eles foram os primeiros a desvendar e reconstruir a cepa mortal, trazendo-a de volta à vida. We can only benefit from rescuing this virus and trying to understand why it was so lethal. By being able to extract Spanish flu, this H1N1 virus, this puts it into a historical context. Now we see another H1N1 virus circulating, and there's concern that could this be as bad as the Spanish flu? And so far it's been very mild. But you know that in 1918, influenza started out as a mild epidemic. The second wave that came through was devastating. No total, foram 3 ondas da mortífera gripe de 1918. Right now we're experiencing a mild wave of this H1N1 virus, and it's unclear whether it will come back during the flu season in the fall and have changed. Most epidemics start out slowly. There's just a very small grace period where you can work and stop. If you don't get in during that grace period, then you're done for. Esse período é ainda menor agora graças aos modernos meios de transporte aéreo. What we've learned from the pandemics of influenza, they move a lot faster. They're all over the world, almost instantaneously. Uma pessoa com gripe pode transmitir o vírus até 4 dias antes que os sintomas apareçam e ela saiba que está doente. People are on airplanes incubating microbes, looking perfectly well, flying clear around the world. And then you have spread. O mais terrível exemplo recente disso foi a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, que surgiu na província de Guangdong, no sul da China, em novembro de 2002. Em questão de semanas, ela chegou a Hong Kong, onde milhares de pessoas desenvolveram os misteriosos sintomas de pneumonia. E eles se espalharam rapidamente pelo contato casual. The virus got out into the community and became very effective at transmitting itself between humans.
O governo chinês inicialmente subestimou a epidemia de SARS. Portanto, ninguém estava preparado quando o vírus de repente apareceu em Toronto e rapidamente se espalhou para 26 países. E tudo começou com um inocente passageiro de avião. One of the physicians from that area of South China went to Hong Kong, stayed in a hotel, infected a number of people. Em julho de 2003, mais de 8.000 pessoas no mundo todo estavam infectadas pela SARS e quase 800 haviam morrido. A alta taxa de fatalidade do vírus é um reflexo de sua agressividade. The reason SARS was such a concern was that it had a 10% case fatality rate, and we were just lucky to get ahead of it and contain it. Quarentenas e a interrupção de aulas em várias partes do mundo ajudaram a deter a disseminação da SARS em questão de meses. SARS was contained. It was not halted because of drugs or vaccines. It was contained because we used sound clinical principles that go back over 100 years to make a decision to quarantine these people. I think what we learned from SARS, you have to be transparent. You can't hide epidemics anymore. That was perhaps possible before globalization. It's not possible anymore. A moderna vacina contra a gripe, feita com cepas de vírus anteriores, é talvez a maior defesa contra a ameaça de uma pandemia. Mas a história mostra que a imunização em massa, principalmente se feita às pressas, pode ser pior que o próprio vírus. Em janeiro de 1976, a morte repentina de um soldado jovem e saudável em New Jersey desencadeou a epidemia de gripe suína de 1976. O Dr. Richard Wenzel diagnosticou alguns dos primeiros casos. 230 young men came down with us. 13 got severe illness and 1 death. E o vírus tinha uma misteriosa semelhança com a gripe espanhola de 1918. Ambos eram variedades do H1N1 e como uma epidemia parecia estar se alastrando, cientistas começaram a temer o pior. We are strongly urging everyone to come out as soon as possible and not to adopt the attitude of wait and see. Na primavera de 1976, nos Estados Unidos, o presidente Gerald Ford convocou uma campanha de vacinação em massa para evitar a pandemia. This program will offer every American the opportunity to be inoculated against a swine-type influenza virus. And it just doesn't pay to take a chance, especially when the vaccines are safe. Mas o tiro saiu pela culatra. Uma vacina foi produzida às pressas e administrada com poucos testes e com medidas de precaução restritas. What happened afterwards were two surprises. One is the outbreak never materialized globally or even in the United States. And secondly, the vaccine had a surprising side effect. A number of people developed Guillain-Barré syndrome. Estima-se que 500 pessoas tenham contraído a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que ataca o sistema nervoso, resultando em fraqueza muscular, paralisia e até morte. No final, 30 pessoas morreram por causa da vacina e apenas uma por causa da gripe. What we'll do this time, it's different and better. We won't give the vaccine until on the ground, close-up surveillance has shown that the vaccine is needed. Embora tenhamos aprendido muito com as lições do passado, o futuro ainda não está nada claro. I don't think anybody will predict what's next. I think what you can predict is that for as long as we live, there will continue to be challenges from influenza. Numa pequena aldeia da China, vive uma mulher que tem as mãos maiores que a cabeça da sua mãe. Seu nome é Jiao Defen, a mulher mais alta do mundo. Mas isto não é motivo para celebrar. A causa de seu gigantismo é um tumor que precisa ser removido. I think her chances of surviving are very poor. Em A Hora Extraordinária, a mulher mais alta do mundo. Estreia amanhã às 10, no Discovery Channel. O ser humano frequentemente é vítima dos vírus. Agora, como algo tão minúsculo tem tanto poder de nos prejudicar? Bem, o segredo dos vírus é um dos elementos fundamentais de sua evolução, que é a mutação. A mutação dá ao vírus a habilidade de repentinamente enganar o nosso sistema imunológico e o vírus da gripe tem uma capacidade de mutação tão rápida que para os cientistas é muito difícil prever onde a próxima cepa letal irá atacar. We've only begun to scratch the surface in terms of thinking about the number of viruses that might be out there. There might be 1 million viruses yet to be discovered.
O vírus da gripe tem 3 tipos idênticos: A, B e C. O tipo C causa apenas leve indisposição respiratória. Os tipos A e B são os mais preocupantes. São eles os que podem causar epidemias. Para complicar um pouco mais as coisas, o tipo A se divide em subtipos, conforme as proteínas na superfície do vírus. Elas são chamadas de hemaglutinina, também conhecida como H, e neuraminidase, conhecida como N. Um dos subtipos de vírus A que afetam o ser humano é o AH1N1. O subtipo AH1N1 pode ser desmembrado em cepas diferentes, como o AH1N1 da gripe espanhola de 1918 e o atual AH1N1 da gripe suína. Embora ambos sejam vírus AH1N1 e tenham proteínas superficiais semelhantes, seus genes são ligeiramente diferentes. E isso porque o vírus sofre mutações constantemente num processo chamado variação antigênica. Como parte de sua estratégia reprodutiva, o vírus na realidade precisa que o hospedeiro adoeça para que ele possa sair de um corpo infectado e entrar em outro. Utilizando uma câmera de alta velocidade, podemos ver como o muco é um meio de transporte eficiente para o vírus. Preso nas gotículas em suspensão do ar, o vírus consegue sobreviver até 2 horas fora de um ser vivo. Quando uma pessoa infectada espirra, você pode inalar o vírus sem saber. Uma vez no interior do corpo, o vírus da gripe se insere numa célula hospedeira, geralmente nos pulmões, onde libera o RNA, seu manual de instruções virótico. Esse RNA passa a controlar o mecanismo da célula, instruindo-o a fabricar milhares de cópias do vírus. A célula infectada acaba se esgotando e, ao se partir, espalha o vírus para outras células pulmonares, matando todas elas. Em resposta, o sistema imunológico do corpo passa a trabalhar em ritmo exacerbado e envia tantos anticorpos para combater a infecção que eles formam ao chamado tempestade de citocina. As vias aéreas enchem-se de líquido e a vítima morre de asfixia, literalmente afogada em suas próprias secreções. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas das vítimas da pandemia de gripe de 1918. O Dr. Peter Palese, titular do Departamento de Microbiologia da Escola de Medicina Monte Sinai, foi um dos primeiros a reconstruir a sequência genética do vírus da gripe espanhola. Ele foi trazido de volta à vida após quase 90 anos de inatividade. A partir de pesquisas feitas em amostras de tecido colhidas em 1918, ele ajudou a elaborar o mapa genético do vírus. Com esse mapa, o Dr. Palese e seus colaboradores puderam recriar uma versão viva do vírus e testá-la em animais de laboratório. Mice, ferrets, guinea pigs, monkeys. So we know quite a lot about this virus now. This was really a very unusual, very virulent, very pathogenic virus, different from other human influenza viruses which we ever studied. By knowing a lot about this virus, we can look at some of these new viruses and compare them. Palese descobriu que o vírus da gripe espanhola era particularmente letal graças a um detalhe, um gene chamado PB1F2. Ele acredita que esse gene provoca a produção de uma proteína que ataca e destrói as células do sistema imunológico. The PB1 most likely destroys them by having sort of specific bullets shot against these immune cells. The virus actually tips the balance towards its own favor. Com a informação sobre qual gene especificamente faria a diferença entre uma gripe relativamente inócua e outra que poderia se transformar em pandemia mundial, o Dr. Palese partiu para descobrir se o PB1F2 estava presente na mais recente epidemia de gripe suína. Se isso se confirmasse, haveria entre a população humana um vírus tão mortal quanto o da gripe espanhola de 1918. So this PB1F2 is actually missing in the swine virus, and we suggest that the absence of that PB1F2 is an indication that this swine virus actually lacks
some pathogenicity and virulence, which is associated with the highly virulent influenza viruses. Segundo o Dr. Palese, nós escapamos de um grande perigo. Mas mesmo que a H1N1 seja menos fatal do que temíamos, a realidade é que agora ela está espalhada pelo mundo todo e em constante mutação. Por sorte, os cientistas podem estar prestes a encontrar um novo tipo de vacina que nos proteja da gripe, seja qual for a sua forma. Isso é exagero ou poderia ser realmente o fim da era das pandemias? Sua missão: demolir. Para eles, trabalhar é destruir. É muito mais que explosões. É uma ciência pronta para arrasar. Uma nova série que vai abalar estruturas. Detonadores. Estreia sexta às 10 no Discovery. Para sermos bem-sucedidos na luta contra as pandemias, temos de chegar a novos avanços tecnológicos nas drogas e vacinas antivirais. Nesse intuito, grandes cientistas estão procurando descobrir como realmente os vírus funcionam. Eles esperam dar um fim às epidemias de gripe como um todo. Mas antes de mais nada, é preciso repensar a forma como produzimos vacinas. Suddenly, after decades of things going nowhere fast, we're seeing huge breakthroughs now in vaccine development. Há muito se sabe que se você apanhar certos tipos de doenças, ficará imune àquela doença específica pelo resto da vida. O conceito moderno de vacina nasceu quando cientistas constataram que, injetando o vírus morto ou numa versão enfraquecida na corrente sanguínea, o sistema imunológico desenvolve proteínas conhecidas como anticorpos para combatê-lo. Mas as vacinas têm dois grandes problemas. Primeiro, os anticorpos que criamos são muito específicos e geralmente só funcionam contra um tipo de vírus. Segundo, as vacinas demoram para ser produzidas em massa, o que pode ser um grande problema no combate a uma pandemia que se expande rapidamente. Na verdade, a maior surpresa é que o mundo high-tech das vacinas depende de algo tão simples quanto um ovo de galinha. The traditional way to produce a vaccine is through eggs. One takes a virus, infects eggs with it, and then the virus grows within the egg. One extracts the virus from the egg and makes a vaccine with it. You need millions and millions of eggs to produce enough vaccines, and it takes quite some time to grow the egg to make sure that the vaccine that comes out of it is safe and clean. Agora há uma nova ideia que poderá acelerar a produção em massa de vacinas. Trata-se de usar células de animais em vez de ovos fertilizados. It takes about 4 to 6 months until mass production of a new vaccine on an egg-based production platform can be ready. With cell-based manufacturing, it takes about a month less. If the virus out there is very severe and is killing people, a month makes a big difference. Para a produção de uma vacina com base em cultura de células, um vírus é usado para infectar células de mamífero suspensas em meio líquido. Dessa forma, milhões de cópias do vírus podem ser colhidas para criar uma nova vacina. A maior vantagem da vacina produzida dessa forma é a rapidez. Como as células são congeladas e armazenadas, a produção poderia começar rapidamente para atender a demanda de uma pandemia repentina. You can have a lot of cells ready. They can actually be frozen and stored. They are very quickly available to produce a lot of vaccines. E no futuro, essa tecnologia chegará ainda mais longe, com algo chamado genética reversa, um vírus que pode ser artificialmente criado em laboratório uma vez que sua sequência genética tenha sido decifrada. That vision would mean if a pandemic is declared, within a week we could have a vaccine available. We would not be eliminating the infections, but actually to control them so well that the disease burden would be almost eliminated. Mesmo que as vacinas sejam rapidamente produzidas em massa, elas têm de ser reprojetadas cada vez que o vírus sofre uma mutação. So this is a dose response of F10.
O que é realmente importante é uma vacina universal que funcione contra todas as formas do vírus. All viruses have an Achilles heel. They all have a weakness, and it is our job as scientists to find that weakness. Na Escola de Medicina de Harvard, o Dr. Wayne Marasco e sua equipe estão tentando encontrar o cálice sagrado da imunologia, uma vacina universal. Para entender como ela pode funcionar, temos de pensar que uma parte do vírus tem forma semelhante à de um pirulito. A cabeça é feita da proteína chamada hemaglutinina, que é o H do H1N1. A cabeça do pirulito de hemaglutinina está sempre em mutação e, por isso, a cada onda de gripe temos de desenvolver novas vacinas para combatê-la. What's common with all lollipops is the stem. It's conserved. It's identical. It's all the same structure. That region looks alike amongst different influenza viruses, no matter how different they look. This region looks the same between one virus to the next to the next. E o cabo do pirulito tem uma função crítica. É o mecanismo chamado hairpin, pelo qual o vírus se insere na célula. And what normally happens is when the virus attaches to the cell, that hairpin springs open and it inserts its proteins into the cell membrane. A verdadeira inovação é que a equipe de Marasco encontrou um meio de produzir anticorpos que se ligam ao hairpin. Our antibodies sit here and block that hairpin from opening up. It's that simple. It stops this conformational change from occurring. And therefore, the virus has no way to insert its genetic material into the cell. Ainda há muita pesquisa a ser feita, mas o retorno pode ser enorme. Em vez de vacinas anuais contra a gripe, você tomaria apenas uma vacina que daria proteção de longo prazo contra praticamente qualquer tipo de gripe. Mas a vacina universal ainda pode demorar anos. Enquanto isso, cientistas que analisam nossa resposta ao último surto de gripe suína deram um salto na compreensão de como um vírus letal se propaga. We're watching a widespread outbreak occur in a way that we've never been able to before. We're almost seeing this unfold in real time. Nas ruas de uma cidade, na estrada, ou num caminho empoeirado, sejam multidões ou apenas um homem irritado, fenômenos da natureza, acidentes, política ou a compra de um videogame. How little the cause can be and how rapidly it can escalate. Basta segundos para uma situação mudar muitas vidas para sempre. Fora de controle, nova série. Estreia segunda às 10 no Discovery Channel. Na última década, autoridades de saúde e cientistas vêm fazendo hora extra preparando-se para uma pandemia. E agora, o surto da gripe suína H1N1 em 2009 testou a todos nós. Como estamos e o que aprendemos para enfrentar o próximo ataque de um vírus mortal? We have a chance to now put our own response to the organism under the microscope and really figure out what everybody's been doing that worked, what we didn't do and should have done, and make us better prepared for the next one. No México, marco zero da H1N1, a resposta rápida do governo e da comunidade médica ajudou a conter o vírus logo no início. Escolas, restaurantes e todos os lugares onde pessoas se reuniam foram fechados. Isso teve um preço, mas valeu a pena. So you can see the patient over there. Sure. O Dr. Wenzel teve a oportunidade de testemunhar em primeira mão a resposta mexicana. I have to give them an A. There are a lot of things that worked well. I think the pandemic flu preparation allowed people to work quickly. The government agencies were there and ready. Yeah, let me get one picture of you guys, the real heroes here. The world owes Mexico a huge debt of gratitude for having taken very painful, very aggressive steps to control and limit spread person to person within Mexico. Probably bought the whole world a lot of time. A comunidade científica também colaborou para conter a epidemia. Em questão de dias, cientistas espalhados pelo mundo estavam trocando informações e decodificando amostras de vírus das clínicas mexicanas em tempo recorde.
Apenas 10 semanas depois do início do surto, cientistas identificaram os 8 segmentos genéticos do vírus e traçaram sua origem às cepas específicas que datam de 1918 a 1998. You know, one of the things that's so amazing about this H1N1 outbreak is how rapidly the scientific community got through all the details of this virus. We run the sample with a standard, so I'm right now checking if we have some veins. It's just breathtaking. We already know the genetic details of this virus. No Laboratório Nacional de Galveston, o epidemiologista Rick Piles usa tecnologia de ponta para mapear a assinatura genética do vírus e verificar suas mudanças com o tempo. By evaluating the strains, we are better able to predict their resistance to our frontline antivirals and better predict the most effective vaccine. Além da rápida resposta médico-científica, o México quase que imediatamente foi a público para divulgar a epidemia. Estamos ante a presença de novo vírus. E com a moderna tecnologia de informação, a notícia espalhou-se pelo globo mais depressa que o vírus. Medidas de control y protección en el aeropuerto. Cases of the H1N1 flu virus. Las comidas. Right across the world. Because of the nature of communication these days, and because of internet and email, we're almost seeing this unfold in real time. We're watching a widespread outbreak occur in a way that we've never been able to before. Embora alguns tenham achado que o bombardeio da mídia foi uma reação exagerada, o livre fluxo de informação foi essencial. At least in terms of public health, this is an unprecedented tool. As autoridades chinesas estavam preparadas antes que os primeiros voos chegassem do México, colocando em quarentena centenas de passageiros suspeitos de contaminação pelo vírus. E em Manila, Seul e Hong Kong, a uma distância enorme da cidade do México, foram feitas varreduras buscando viajantes com febre. Os países asiáticos responderam à epidemia recente com uma agressividade maior, talvez por causa da lembrança recente da pandemia de SARS em 2003 e da mortífera gripe aviária um ano depois. A Ásia era também onde a maioria dos cientistas esperava que surgisse a próxima pandemia, mas não todos. Para o ecologista de doenças Peter Daszak, os sinais de alerta há muito apontavam para o outro lado do globo. We did this analysis of where on the planet the next emerging disease is really going to come from. Mexico showed up loud and clear as one of those places. So what we're really Daszak é presidente do Wildlife Trust e a inteligência por trás de um sofisticado programa de mapeamento. Ele identifica lugares espalhados pelo mundo onde animais selvagens e seres humanos interagem de forma mais próxima. Where do we put our efforts? We've got to put it into those hot zones. We try and predict how these viruses are going to move, find out where the hot spots for emerging diseases are, and get our staff in place to prevent them emerging. And we can use that to our advantage to get ahead of the curve and figure out where this is likely to go next. A equipe de Daszak compila dados sobre rotas de transporte, rotas de comércio de animais de criação e produtos agrícolas e sobre a disseminação de pandemias passadas. Eles esperam prever e evitar um surto antes que ela aconteça. We're not allocating our resources properly. We need to be focusing on these regions. The real goal is to be able not only to predict where infectious diseases will occur, but to be able to prevent them from happening. If we're doing our job right, no one will know anything happened. Enquanto isso, semanas depois de relatado o primeiro caso, a epidemia de H1N1 de 2009 continua ativa. Pesquisadores da Universidade de Indiana, em Bloomington, continuam observando a disseminação do vírus em tempo real. Okay, so first of all, not good news on one side. Today we got cases in South America, as we were predicting. E ajudam cientistas e governos do mundo todo a se manter um passo à frente da doença. Having some prediction power helps in depicting scenarios and finding the best way to act. So of course we are concerned, we are worried. At the same time, we want to be optimistic. What we see so far is probably something that could be contained or managed. I take this opportunity to thank all those who have taken part in this quarantine operation for the sake of public health. À medida que as pessoas são liberadas da quarentena em Hong Kong e que o medo inicial começa a diminuir, você talvez se pergunte: será que conseguimos conter a próxima pandemia? A resposta é que ainda é cedo demais para saber. The fact that we seem to be dodging the bullet with H1N1
is because, number one, it turns out not to be so severe in this phase, which, of course, brings up the other question. What if it's laying dormant for a few months and comes back with a vengeance in the fall? That could totally happen. As notícias trazem novos desdobramentos. This H1N1 caught us by surprise in a sense in that it spread very rapidly. Fortunately, it's been much milder. So we have to stay vigilant. We have to pay attention. Ferramentas poderosas da ciência e da saúde pública assumiram posição para combater a ameaça da gripe H1N1. Mas se ela voltar numa forma mais agressiva ou se um vírus diferente novo e mortal atacar, estaremos realmente preparados? A discussão continua a todo vapor. I would say categorically, the health system, meaning the hospitals, the clinics, the healthcare workforce in the United States is utterly incapable of handling a large-scale pandemic. So were we to get the big one, we would be in trouble. I think one thing that people don't realize and probably don't want to know is that in many emerging infections, including particularly this H1N1 strain, we don't know what the answers are. So it's an ongoing research project. The story is still unfolding. It doesn't mean people should be scared. It just means we need to take it seriously. We have the technology to predict where these viruses are going to come from. We have the techniques to find new viruses, even before they get into the human population. I think we're going to win this battle eventually. Versão brasileira, VPN Santos.